Ok. Você está junto. O Débora não tem que começar a terminar a aula às 10h30. O pessoal vai ver xixi. Então, bom dia novamente. Nessa mesma sintonia maravilhosa da nossa aula, eu vou fazer a nossa prece para iniciar a palestra do Marcelo. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e agradecer por esse momento das nossas manhãs no Luz Eterna, por esse momento do nosso estudo, pela palestra que vai ser feita agora, que nossos corações possam ser tocados diante das palavras do Marcelo, que a gente sabe que tudo aquilo que a gente fala sempre serve um pouquinho para cada um, para que a gente possa sair um pouquinho melhor do que aqui chegou. Então o Marcelo vai falar sobre o capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, e nós vamos agradecendo para que ele possa iniciar essa palestra e que seja muito abençoado. Gratidão, Pai, e que assim seja. Então, bom dia a todos novamente. Bom dia. Agradecer a Deus e a Jesus, sempre por estar aqui, por me dar essa oportunidade de estar passando um pouquinho do que eu aprendo, meus estudos que eu tenho aqui da doutrina, que é tão maravilhoso a gente estar aqui reunido num sábado, passando um pouco, ensinando um pouco, o que a gente aprende. Então, na mesma sintonia que a gente já vem ali na nossa aula, a gente pegar todos aqueles ensinamentos que foi passado ali, a gente levar para a nossa vida. Sempre tem algum dos nossos irmãos tem algo para passar e a gente vai absorver alguma história de alguém. E isso a gente consegue, dar mais força para nós conseguir a nossa caminhada e ver que às vezes não é só a gente que passa por alguma dificuldade. Tem os nossos semelhantes, nossos irmãos também que passam por dificuldades. Então que a gente possa pegar um pouquinho de cada um e nos fortalecer com cada palavra que cada um nos traz, Então eu vou trazer para nós aqui, bem-aventurados os puros de coração. Deixe que venha a mim as criancinhas, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse, e como seus discípulos, afastaram com palavras rudes aqueles que haviam trazido. Jesus repreendeu-os, dizendo: deixem que venham a mim as criancinhas, não impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que assemelham a elas. Em verdade eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoa-as, impondo-lhes as mãos. A pureza de coração é inesperável da simplicidade e da humildade. Então isso aqui serve para nós. A gente sabe que ainda a gente está aqui nesse plano, a gente é imperfeito, a gente tem muitas coisas ainda para a gente melhorar. Então, com o passar do tempo, das reencarnações, a gente cada vez mais vai evoluindo, vamos ser bons espíritos puros, e cada vez aí a gente vai ter essa pureza no nosso coração. Mas a gente sabe que ainda nesse nosso plano, o mal predomina ainda entre nós. Então a gente vai indo devagarinho, vai aprendendo e vamos evoluir para cada vez mais ser puro de coração, Ter essa humildade, essa pureza que Jesus e Deus vem nos ensinando. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para o símbolo da humildade. Essa comparação pode parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo. Não é que a criança ali, o espírito daquela criança já pode ser bem antigo já, Então ele quis nos mostrar isso aí, que traz ao renascer as imperfeições de exigências anteriores das quais ainda não se libertou.
Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal, nos oferece a imagem da ignorância e da candura. Além do que Jesus não diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que as assemelham. Porque o espírito de uma criança que já viveu outras encarnações não se apresenta desde o nascimento tal como é. Tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura de uma mãe pode lhes dar. Então, como foi falado ali na aula também, as mães como amam seus filhos, os avós como amam seus netos, que nem a Débora passou do netinho dela, do Arthur. Olha o que ele traz, o aprendizado que ele traz, que nem disse o nosso irmão, é um professor, ele vem para nos ensinar, e a gente consegue aprender com cada um da nossa família, dos nossos filhos, e que é sempre um anjo, que nem diz aqui, é sempre um anjo, e isso é necessário para que ele cative a sua atenção. Então, olha só o que envolve a atenção que ele necessita, né? Que a Débora falou que o Arthur para a família e para nós aqui também do Luz Eterna, né? Olha o que ele cativa aqui para nós, olha o que ele nos ensina. Então, isso é muito, muito lindo, né? Isso é a obra de Deus. Olha a maravilha que Deus nos proporciona, né? Isso é muito gratificante ter esses momentos. Às vezes, quando a gente não tem um entendimento, a gente fica pensando, né? Por que isso está acontecendo comigo? Por que essas coisas acontecem? Começa a gerar esse conflito consigo mesmo, né? Por que isso comigo, meu Deus? Eu sempre faço as coisas certinho, e por que isso acontece comigo? Mas tudo tem um porquê, e tudo Deus tem um porquê das nossas vidas. O que a gente vem passar aqui na Terra é um plano, é uma escola, a gente vem para aprender, vem para evoluirmos. Então, que a gente possa pegar todos esses ensinamentos que traz o nosso Evangelho, que a gente possa pegar um pouquinho e ir absorvendo e aprendendo, e cada vez sendo mais puro de coração, né? Que isso para nós aqui é difícil, até os nossos pensamentos, não que a gente vai colocar em prática algo assim que seja ruim, mas só nosso pensamento, a gente está pensando algo assim que não é bom, isso ali para nós já é algo que é ruim, só o pensamento que a gente gera já é ruim, né? Então Deus sempre nos ensina sempre fazer o bem, sempre querer ajudar o próximo também, tudo isso que traz aqui no nosso Evangelho. Então, isso é necessário para que cative a sua atenção. Ela não teria o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, encontrasse em seu filho um caráter viril e as ideias de um adulto, e muito menos se conhece o seu passado. É necessário também que a inteligência seja proporcional à fragilidade do corpo, pois um corpo frágil não poderia resistir a uma atividade muito intensa do espírito, como se observa nas crianças demasiadamente precoces. É por isso que, quando se aproxima a encarnação, o espírito entra num estado de perturbação e vai perdendo pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele permanece durante certo período numa espécie de sono, na qual todas as suas faculdades ficaram adormecidas. Esse estado transitório é necessário para que o espírito, ao reencarnar, tenha um novo ponto de partida e esqueça o que fez e o que foi. Então, que a gente tem o nosso véu do esquecimento quando a gente vai reencarnar. Por isso que Jesus nos ensina aqui: seja ali semelhante às criancinhas, porque ali a gente teve o véu do esquecimento, então a gente esqueceu
tudo que a gente passou em vidas passadas, que a gente possa fazer o que Jesus nos ensina, ser que nem uma criancinha assim, quando vem novamente reencarnar, né? Que a criança, olha o amor que nos traz, isso que Jesus quer nos passar, né? Olha o amor que é uma criança quando está junto de nós, e isso que Ele nos traz aqui, né? Então, a lembrança do passado só iria atrapalhar sua nova existência terrena. Imagina se a gente se lembrasse de tudo que a gente passou em vidas passadas, como que a gente iria se comportar aqui. Nós, às vezes, a gente tem algumas provas entre a nossa família mesmo, que a gente tem que passar por alguma coisa que já passou em vidas passadas, a gente tem que se reconciliar. Imagina se a gente se lembrasse, a gente ia ter ódio um do outro, a gente não ia gostar, imagina como ia ser. Então, por isso que, olha só a perfeição de Deus, nos proporciona o véu de esquecimento, né? Assim, sem essa lembrança, o espírito renasce muito mais forte, moral e intelectualmente, sustentado pela intuição que conserva das experiências adquiridas em outras encarnações. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente ao seu consciente, acompanhando o desenvolvimento do corpo. Então podemos dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente uma criança, pois as ideias que formam a base de seu caráter ainda não se manifestaram. Durante o período em que seus instintos estão adormecidos, o espírito é mais dócil e por isso fica mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazendo-la progredir, tornando mais fácil a tarefa dos pais. Deste modo, o espírito se reveste por algum tempo de roupagem do inocência e Jesus, sabendo dessa verdade, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar das suas existências anteriores. Então, vou ler mais um pouquinho aqui. Pecado por pensamento, é o que eu tinha falado ali também. Aprenda o que foi dito aos antigos. Não cometem adultério, mas eu digo a vocês que todos aqueles que tiverem olhado para uma mulher cobiçando, já em seu coração cometeu adultério. Então, viu, só o pensamento, só a gente pensar, a gente já está cometendo um adultério, né? A palavra adultério deve ser entendida aqui como um sentido mais abrangente, e não apenas no sentido de quem trai o seu esposo ou sua esposa. Jesus empregou-a muitas vezes por designar o mal. O pecado é todo e qualquer mau pensamento, como por exemplo nessa passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre esta geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de meu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, pois aqueles que têm puro coração nem sequer pensam no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque não deixa de ser um sinal de impureza. Então, muito bonita essa passagem, né? Jesus sempre nos ensina para sempre ter bons pensamentos, sempre elevar o pensamento a Deus, a Jesus, em todos os nossos momentos das nossas vidas. Quando a gente estiver passando por uma dificuldade, por qualquer coisa que seja, a gente levar o pensamento a Deus, a gente vai estar nos tranquilizando. Deus e Jesus sempre vai estar junto de nós, junto dos nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões.
sempre a gente vai estar acompanhado. Então, qualquer dificuldade que venha nos surgir, que com certeza irão surgir no passar da nossa evolução, da nossa caminhada, sempre vai ter as dificuldades. E quem a gente vai recorrer quando a gente estiver mal, estiver triste? É Deus. Deus que vai estar ali, Deus que vai estar sempre conosco, que nem foi falado. Deus é onipresente, Deus está em todos os momentos. Deus está aqui junto de nós, está em toda parte. Então, sempre a gente recorrer a Ele, sempre a gente vai ser amparado. Ele nunca vai deixar nenhum filho desamparado. Então, que todos esses ensinamentos que trazem o nosso Evangelho, que sempre a gente possa refletir, sempre possa absorver da melhor forma, para estar colocando em prática, sempre fazer o bem, sempre com esse pensamento bom, pensamento positivo, que sempre a gente vai estar acompanhado e cada vez mais devagarinho, que nem é falado, vamos ser puro de coração, que é isso que nos traz aqui o tema de hoje, a gente ser puro e puro de coração. Quando a gente ser, todos nós vamos ser um espírito puro, então a gente sabe que daí a pureza vai tomar conta de nós. A gente também não pode se culpar que nesse plano eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou fazer as coisas erradas, mas eu reconhecer esses erros e trabalhar em cima deles, pedir para Jesus para cada vez ir melhorando mais para mim e evoluindo da melhor forma que Deus tem para nós, né? Eu trouxe mais um textinho que eu quero ler para vocês, que eu achei muito bonito. A verdadeira pureza de coração só acontece quando os atos, pensamentos e sentimentos são regidos exclusivamente pela simplicidade. Mas como buscar essas virtudes em nosso planeta de provas e expiações? Aqui nos diz aonde o mal predomina. Em seus ensinamentos de Jesus, utilizou a fase infantil da vida para melhorar e descrever o modelo de pureza que encontramos na Terra. Isso porque, à medida que a encarnação do Espírito se aproxima, ele perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Enquanto crianças, suas tendências como orgulho e egoísmo permanecem adormecidas, apresentando somente a ingenuidade e a pureza. Por isso que Jesus fala para a gente ser que nem umas criancinhas, porque eles estão ainda adormecidos, como o orgulho e o egoísmo. Além dos atos, os pensamentos também têm grande influência sobre a nossa evolução moral. Jesus se utilizava da palavra adúltera para definir qualquer tipo de contrariedade à lei de Deus. Pode-se dizer que naquele em que não mais se vê maus pensamentos, o progresso para alcançar a virtude do coração puro está realizado. Naquele em que o pensamento mal vem mais rapidamente, o afasta. Então, quando vem os maus pensamentos, que a gente consiga desviar esses pensamentos ruins. A gente sabe que a gente é influenciado diretamente, até para a gente vir no centro espírita. Hoje quando a gente estava vindo, deu algumas coisas que parecia que está nos puxando, tem alguma coisa, daí quando veio já rola alguma coisa, um desentendimento e tudo parece que quer nos puxar para não vamos ir, não, mas que a gente consiga direcionar o nosso pensamento, não, a gente vai ir sim, por mais que vai ter as influências, mas que a gente consiga ser mais forte que essas influências, que a gente peça, que Jesus, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero estudar, e a gente vai ser amparado, a gente vai ser ajudado, né? Então, naquele em que o pensamento mal vem mais rapidamente, o afasta. O progresso está em andamento e aquele pensamento ainda se satisfaz com esse tipo de pensamento. O progresso está todo por fazer. O homem não chega a Deus quando está imperfeito. Então a gente sabe que a gente não vai chegar a Deus quando estivermos imperfeitos.
só quando formos espíritos puros. Aí a gente vai se aproximar de Deus. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. E para se tornar melhor, temos que ter não só a aparência, mas efetivamente a pureza no coração. Assim concluímos que para a nossa evolução moral não basta apenas a prática mecânica de atos exteriores. É necessário vigiar o pensamento, conhecer e praticar as leis de Deus de forma raciocinada. Então, que a gente possa, todos esses ensinamentos que a gente tem, a gente possa colocar em prática. Não adianta a gente só pegar e aprender tudo que o Evangelho nos traz, como que a gente deve fazer, e a gente ficar só para nós adormecidos em nós. Não, que a gente possa fazer tudo que o Evangelho nos ensina, fazer a caridade, que nem diz aqui, sem a caridade não há salvação. Então, que a gente possa ajudar a fazer a caridade, que a gente sabe que todos esses ensinamentos a gente vai caminhando para a pureza de coração, né? Então, acho que já deu o meu horário, eu passei um pouquinho, mas agradeço por estar aqui mais uma vez. Devagarinho a gente vai aprendendo. Eu, como sou estudante ainda, a gente sabe que tem muito para aprender ainda. A gente é bebezinho no berçário, mas aos poucos a gente vai indo, vai aprendendo. Todos nós juntos aqui reunidos ali no sábado, que nem a gente vem para o estudo, um aprendendo com o outro, e que Deus e Jesus sempre possa estar junto de nós, sempre nos abençoando, nos guiando, e que a gente possa seguir os passos do nosso Mestre Jesus, né? Então eu agradeço de novo, eu agradeço a Deus sempre, agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Eu sei que muitas coisas eu tenho para aprender, mas devagarinho a gente vai indo e vai aprendendo, todos nós juntos, reunidos em nome de Deus e de Jesus. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito bom. É que nem o Marcelo disse hoje também, às vezes dá uns imprevistos pra gente vir. E hoje foi um dia também, até a cachorrinha se mijou na hora de botar ela na casinha. E ele, vamos, a gente tá atrasado, mas deu tudo certo. E foi muito linda a tua palestra. Obrigado. Tocou muito o coração de todo mundo, eu tenho certeza. Então vamos nos preparar para o passo espiritual, elevando o pensamento novamente a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e agradecer por esses momentos aqui no Luz Eterna, essa oportunidade que a gente tem de aprendizado para evoluir, sabendo que se ainda não somos tão puros de coração ainda, mas que a gente está buscando isso, que Deus vê o nosso empenho na nossa melhora, porque a perfeição não é desse mundo. Então, aos pouquinhos a gente vai galgando, buscando, né, se aproximar de Jesus, que foi o nosso exemplo. Nós agradecemos então novamente pela oportunidade, pedimos para que ao sairmos daqui, que a gente possa praticar tudo o que a gente conversa, né, com nossos amigos, com os nossos familiares, sempre buscando o melhor. Então, pedimos permissão para a espiritualidade, para encerrar os nossos trabalhos da manhã de hoje, nosso estudo tão maravilhoso, junto dos nossos amigos. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja. Ai, que bom. Maravilhoso.